Bem-vindos. Esse é o primeiro podcast do Instituto Hora e a gente resolveu começar de uma forma grandiosa já. Então nós temos aqui dois convidados, Clóvis Borges, diretor executivo da SPVS, e temos a Adriane Cilhão, que é a nossa diretora técnica do Instituto Hora. Então nós vamos ter aqui vários assuntos que nós vamos debater hoje sobre conservacionismo, conservação da natureza, negócios e biodiversidade, e de tudo isso nós vamos tratar pouco a pouco e esperamos que vocês aproveitem e fiquem com a gente. A gente vai começar traçando um brevíssimo painel sobre a história do conservacionismo no Brasil, no Paraná, em Curitiba, onde estamos aqui. E eu já começo então perguntando ao Clóvis um pouco sobre esse painel, essas datas, se você puder nos ajudar a situar todo mundo aí, Clóvis, como é que aconteceu isso? Olá, André, olá, Adriane. Primeiro, muito obrigado aí pelo convite de vocês para essa conversa. E a história do conservacionismo aqui no Brasil, ela é bastante curta. Ela tem uma primeira fundação, chamada Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza, que surge no começo da década de 50, no Rio de Janeiro. E aqui no Paraná nós temos a ADEA, Associação de Defesa e Educação Ambiental, criada pelo geólogo João José Bigarella e a esposa Iris Bigarella, em 72. E na sequência, a década de 80 traz um conjunto de novas instituições, inclusive a própria SPVS, e esse grupo é ainda mais enriquecido depois da Rio 92, com o crescimento do terceiro setor, não só na área de conservação, que ainda é uma área, até hoje, bastante restrita em termos de número de instituições e de capacidade de realização dessas instituições pelo tamanho da demanda que nós temos, pelo tamanho do desafio que existe. Exato. Eu acho que isso que você falou é muito interessante. O tamanho do desafio. É um desafio gigantesco. Então, a gente pensar um pouco como começou, como evoluiu, e ali, vamos dizer, puxar um pouco assim dos anos 2000 para frente, como é que tem evoluído, na sua opinião? Que visão você tem? Se está indo a contento, se falta muito? Então, para trabalhar com conservação, se precisa ter uma posição otimista, no sentido de proporcionar inovação, que é muito o papel do terceiro setor. As instituições do terceiro setor, elas buscam cobrir falhas, lacunas, que nem a iniciativa privada, nem os governos estão conseguindo atender. E a conservação da natureza é uma demanda mal atendida historicamente. Desde o descobrimento do Brasil, nós temos um processo de desenvolvimento baseado na supressão de áreas naturais, e isso ainda hoje é muito presente. E justamente o fato de que você, ao passar desses limites, começa a sentir os efeitos desse processo de degradação, surge a necessidade de atores na sociedade procurarem mudanças de chave, procurarem alterar a maneira com a qual se vê o desenvolvimento, tentando incorporar a natureza como parte desse desenvolvimento. Eu acho que o terceiro setor conservacionista, ele tem uma tarefa extremamente importante e muito desafiadora ao mesmo tempo. Perfeito. Até dentro desse tema eu queria ouvir da Adriane. Nós já vamos daqui a pouco falar um pouco mais sobre o Instituto Hora, mas assim, como é que o Instituto Hora também se apresenta para poder fazer essa quebra de paradigma, essa mudança de mentalidade e tentar colaborar nisso que o Clóvis acaba de falar aqui? Boa tarde, André. Clóvis, agradeço muito a sua presença, é um grande prazer e uma grande honra estar aqui com você discutindo esse assunto que para nós hoje é extremamente relevante.
O Instituto Hora ele surge de duas necessidades. A necessidade premente de conservação, né, em função de toda a situação de crise climática, né, que hoje ela parece que é o motivo disso, mas na verdade a gente vem lutando por isso há muito tempo já, né, Clóvis? E além das consequências da crise climática, nós temos as pessoas que se sentem necessariamente participantes desse processo de conservação. Perfeito. Né? Porque eu sempre falo que as pessoas têm que fazer no mínimo a sua parte, mas quando nós falamos em conservação da natureza, fazer apenas a sua parte não é suficiente. Então, nós vemos aí de uma educação ambiental que surgiu na década de 80, então nós iniciamos os trabalhos com educação ambiental nas escolas e tudo, mas era ainda uma educação ambiental baseada no reconhecimento da natureza, na identificação da natureza, né? E nós não tínhamos ainda aquela percepção de que nós precisaríamos mudar esse paradigma, nós precisaríamos transformar essas pessoas em efetivamente conservadores da natureza e não só observadores da natureza, né? E hoje nós temos essas crianças que cresceram aí, que vieram desse movimento, e nós vemos que quando elas chegam no campo de trabalho, elas encontram outros valores, elas encontram outras necessidades e parece que elas esquecem um pouco isso. Então nós temos que retomar isso, nós temos que tratar essa questão da sensibilização e educação ambiental com os gestores dentro das empresas, para que isso ocorra efetivamente dentro do campo de trabalho e seja levado para a casa das pessoas. Ótimo. E até sobre isso a gente vai falar um pouquinho mais à frente. É uma das soluções que o Instituto Hora oferece, né? Justamente sobre sensibilização e educação para a conservação, né? Então, eu acho que ainda só para dentro desse painel aí, Clóvis, o que você, olhando nesses últimos anos e daqui para frente, diante de toda essa situação que a gente está, estamos à beira aí de uma COP30, em que a gente espera que alguma coisa seja efetivada finalmente, tantas COPs com tantas decisões, mas que muitas vezes a gente percebe que são decisões que vão sendo proteladas e que não acontecem efetivamente, porque os países ainda não estão, né, talvez prontos para realmente agir de verdade nessa área. Eu queria ouvir um pouquinho a sua opinião sobre isso. Bom, houve um recado do embaixador André Corrêa do Lago, que é o presidente da COP30, fora todos os problemas de logística que estão acontecendo, o desafio de que a questão climática, que é casada com a questão da biodiversidade, não pode ser dissociada, e está acontecendo na Amazônia, o que ajuda a ter esse entendimento da conectividade entre clima e biodiversidade, só pode ser enfrentado a partir de uma adesão maciça da sociedade. E aí ele fala dos governos, que já estão na 30ª edição da discussão das mudanças climáticas sem avanços significativos. O mesmo ocorre nas conferências de biodiversidade, foi a 16ª na Colômbia o ano passado, mas também da iniciativa privada, que é hoje um ator muito poderoso no direcionamento de políticas públicas, né? Os grupos setoriais mais fortes, eles têm hoje uma condição de ditar políticas públicas. E a percepção da demanda emergencial de que o combate ao aquecimento global e a perda de biodiversidade estão intimamente ligados à qualidade de vida, mas também à sobrevivência dos negócios, é justamente a abordagem que nos permite acreditar, com boa fé, de que essa próxima COP aqui no Brasil nos traga alguns elementos mais consistentes do que a gente viu até hoje. Então, eu coloco isso aqui mais como uma expectativa do que como uma garantia. Sim. Porque a retórica que tem sido mantida ao longo dos anos é de um monte de promessas, um monte de compromissos que acabam não sendo cumpridos, e aí há uma rediscussão para readequar os compromissos não cumpridos. Até hoje parece que o processo seguiu por esse caminho, mas não necessariamente as mudanças precisam ser demoradas.
né? Quando existe uma situação de urgência, eu acho que nós temos aqui o exemplo do Covid no mundo inteiro e como nós conseguimos mudar de comportamento praticamente de um dia para o outro e mudanças radicais de comportamento. Por uma necessidade. Então, a percepção de necessidade aí parece ser o divisor de águas. Perfeito. Entre esse imobilismo da sociedade frente a uma situação que já é emergencial e muito crítica e algum tipo de reação que seja na direção correta. Isso é muito interessante e eu até vou passar um pouquinho em seguida a palavra já para a Adriane, porque a gente percebe mais para frente um dos nossos temas, logo em seguida vai ser negócios e biodiversidade, e que a gente acaba vendo que talvez uma maneira das empresas se convencerem da iniciativa privada e os próprios governos começarem a se mobilizar um pouco mais nesse sentido, seja de que os negócios estejam atrelados a um pouco mais de responsabilidade com o meio ambiente, a compromissos de devolver alguma coisa, em termos de tudo que se causa como emissão de gases. E a gente vai entrar nesse tema em seguida. Mas, falando um pouquinho sobre o Instituto Hora, Adriane, o que você poderia me falar ali a respeito de como é que o Instituto Hora surge nesse momento para atuar, de que maneira? O Instituto Hora, ele surgiu de um grupo de pessoas que, preocupadas com essa situação toda e a partir de uma vontade de participar efetivamente desse processo, começou então a pensar de que maneira que poderia atuar, né? E nós percebemos que através de um instituto sem fins lucrativos, onde as pessoas participassem voluntariamente e as empresas se sentissem seguras para investir, né, na conservação, então constituímos o Instituto, que é uma equipe multidisciplinar, né? Eu sou bióloga, né? Nós temos agrônomos, temos você que é jornalista, que faz parte do Instituto, temos pessoas técnicas ali que trabalham na elaboração de projetos e estamos abertos a parcerias, né? Nós somos um instituto jovem, né? Recém-criado, mas que ele vem com uma força e uma consciência muito grande. Ele vem já com aquela parte inicial de convencimento e de missão muito firme nessa questão da conservação efetiva das áreas naturais. Exato, esse é um ponto interessante, né? De transformar áreas naturais em ativos estratégicos, né? Essa é uma definição muito boa que passa a trabalhar e olhar para a natureza, por que não, como uma forma de negócio. Uhum. Porque se a lógica é essa, de que só os negócios podem ser tratados de maneira séria, então que a natureza seja um negócio e que seja tratado de maneira séria. Então, o André está indo direto ao ponto em relação à criação de narrativas que explicitem um pouco melhor a importância da conservação de áreas naturais, que são produtoras de natureza. E explicando melhor esse termo, produção de natureza, o termo mais técnico que costuma se usar é a provisão de serviços ecossistêmicos. Então, a forma mais simples de explicar o que seria isso é visualizar uma área natural bem conservada como um motor muito complexo, cheio de peças que estão interligadas, trabalhando em harmonia, no sentido de gerar produtos, uma infinidade de produtos, e que são disponibilizados para a sociedade poder desenvolver. Então, a partir desse tipo de entendimento de que uma área natural, primeiro, é uma área muito complexa em termos de estrutura, qualquer tipo de intervenção nessas áreas diminui o rendimento, portanto, a produção desses serviços, e a existência dessas áreas numa proporção suficiente é a base para você manter não só os aspectos sociais e econômicos, mas hoje já é um fator de resiliência para mitigar eventos climáticos extremos, que são um novo normal, né? Ninguém mais duvida, a não ser que a pessoa seja ou muito desavisada ou negacionista, de que as mudanças climáticas estão gerando um processo crescente de eventos que saem da curva normal.
Então, eventos extremos sempre aconteceram, mas o que nós estamos vivendo agora é um incremento na frequência e na intensidade desses eventos. Isso significa, basicamente, perdas sociais e perdas econômicas. A resiliência, a infraestrutura verde, capaz de ser propiciada pela existência de áreas naturais, seja em centros urbanos, seja em áreas rurais, ela mitiga os impactos que nós já vamos receber em função dessas mudanças que estão acontecendo em todo o planeta. Então, há uma justificativa econômica de diminuir prejuízos e mesmo haver ganhos econômicos a partir de um respeito mais consciente e mais representativo, ou seja, buscando a proteção de áreas naturais e biodiversidade numa proporção necessária e adequada para que uma determinada região possa continuar desenvolvendo, sim, possa buscar melhor qualidade de vida e tenha aí uma forma de segurar essas ondas de eventos extremos que aparentemente não vão nos deixar em paz. Pelo menos no curto espaço, no médio tempo, nós vamos estar convivendo com esse novo cenário em todo o mundo. Junto ao que você comentou, Clóvis, a perda da biodiversidade também, né? Porque nós temos os extremos aí que eles ocasionam desastres, né? Que nós estamos vendo, milhares de vidas sofrendo, rios, nós estamos perdendo rios, perdendo florestas, mas a perda da biodiversidade é um fator que ele é muito importante e que as pessoas não estão atentas a isso. Exatamente. Se a gente usar essa exemplificação de um motor complexo, se você for tirando as peças desse motor, ele vai perder rendimento, ele pode até parar. Isso acontece com qualquer máquina e se você interpretar a natureza como uma máquina que não pode perder muitas peças, ou não deveria perder peças, é o mesmo processo. A diferença entre dar valor à biodiversidade como valor intrínseco, que é um desejo, é muito interessante a sociedade incorporar valores um pouco mais altos, um pouco mais consistentes com o que a gente entende por interesse público, por coletivo, né? O que é mais interessante, o que é melhor para o coletivo da sociedade e não para determinados grupos ou mesmo para você como indivíduo. Então, esse tipo de valor consegue ser colocado quando você exemplifica que, a natureza não precisa de justificativa para ser conservada. Você não precisa justificar economicamente que um patrimônio histórico, um patrimônio cultural ou um patrimônio natural devam continuar existindo. Mas, infelizmente, não é bem assim que as coisas acontecem. Esse tipo de sentimento, ele precisa ser cultivado a longo prazo e deve mudar o comportamento da sociedade no longo prazo. Mas no curto prazo, e nós temos aí uma situação de emergência, nós precisamos correr com outras estratégias, outras narrativas que nos permitam atingir os tomadores de decisão que estão hoje na mesa e dando as cartas para o que vai acontecer nos próximos anos, tenham consciência de que essas atitudes têm a ver com o universo da economia e das questões sociais. Menos altruísmo e mais pragmatismo no sentido de relacionar a conservação de áreas naturais e da biodiversidade diretamente com os negócios e com as gestões de grandes corporações, de grandes grupos e mesmo do poder público. Eu queria ouvir um pouquinho da Adriane agora, que a gente falasse aqui sobre a importância das organizações do terceiro setor nesse aspecto para a conservação da natureza. Por que é tão importante assim? Eu acredito que as organizações do terceiro setor que são especialistas, que são próprias da conservação da natureza, elas têm uma dedicação muito grande a esse aspecto. E elas
através das pesquisas e através das ações e através das pessoas que fazem parte dessas instituições, a gente vai conseguir avançar muito mais rápido, né? Porque eu falo sempre que o mundo é feito de pessoas, as instituições são feitas de pessoas, né? E as pessoas é que vão dar o tom disso, né? O Clóvis está aqui há 40 anos atrás, fundou a SPVS aí, e ele fundou porque eles tinham um grupo de pessoas que tinha essa visão e essa missão, digamos assim, né? Porque um ambientalista, ele nasce ambientalista já, né? Ele não se torna ambientalista. Não é de repente. Não é de repente, ele já nasce apaixonado pela natureza. E as instituições, então, elas são as reuniões de pessoas que estão muito determinadas e muito certas que a conservação, ela é o caminho, né? Ela é o caminho para a sobrevivência, ela é um caminho para uma vida melhor para todos. E, a partir dessas instituições, a gente consegue angariar recursos, consegue financiamentos para projetos que vão ter como consequência a conservação, e aí isso se estende para a área social, para a área econômica, para a área cultural, né? Porque a natureza aí, nós vivemos, né, num planeta e todos fazem parte desse planeta e todos têm que cuidar desse planeta, mas as instituições dedicadas a isso, elas são importantes porque elas têm efetivamente esse viés determinado de conservação, né? Às vezes a gente tem que ser meio xiita, né? Que às vezes a gente é acusado, né, de brecar desenvolvimento e tudo, mas é aquela coisa, se cai um prédio, você consegue reconstruir esse prédio, mas se você perde um rio, você nunca mais tem esse rio. Se você perde uma floresta, né? Voltando um pouquinho à biodiversidade, nós temos que proteger os habitats para nós termos essa biodiversidade conservada. Eu lembro que quando eu iniciei meus estudos na graduação, lá há muito tempo, se falava muito em conservar germoplasma, se falava muito em conservar animais, né? Nós tínhamos muitos zoológicos, né? Então, vamos ter isso em laboratório para que nós não percamos isso, né? E isso, graças a Deus, foi mudando, porque se você tira o animal do seu habitat natural, ele deixa de ter as inter-relações e ele muda completamente, né? Uma planta deixa de ser deixa de ter aquelas características se ela está fora do habitat dela. Então, nós precisamos de áreas com tamanhos relevantes para que a gente tenha uma biodiversidade e uma conservação efetiva, corredores ecológicos que façam a circulação gênica aí, que a gente tenha troca de material genético, para que nós mantenhamos uma saúde dessa biodiversidade. Equilíbrio, né? Esse equilíbrio. A palavra-chave, exato. equilíbrio. Equilíbrio. Né? Falando em equilíbrio, então, na sua visão, tem aquele comentário que você fala ali de que as organizações do terceiro setor, elas têm que procurar fazer aquilo que governos e empresas não fazem. A Adriane fala um pouco do propósito, que é um animador, né, de quem trabalha no terceiro setor em qualquer área. Eu acho que se existe uma dificuldade financeira em geral nas organizações do terceiro setor, sempre com muita dificuldade de captar recursos, existe uma vantagem estratégica que é a motivação dos profissionais que concorrem com um propósito a ser alcançado. E esse propósito, que pode variar de muitas formas, ele necessariamente tem que estar apontado com uma noção de prioridade. Então, essa percepção do que está faltando, ela não é uma coisa tão simples e precisa ser bem elaborada, no sentido de você gastar a pouca energia disponível da forma correta. É muito fácil gastar energia e não ter resultado. Então, parece bastante coerente que o papel do terceiro setor não é repetitivo, não é de seguir procedimentos que já existem sem você provocar a sociedade com alguma coisa nova. Então, no caso da SPVS, a gente entende a necessidade de gerar iniciativas inovadoras. Perfeito. Inovadoras e que correspondam ao atendimento a prioridades, e ainda num terceiro fator, com capacidade de gerar políticas públicas e, portanto, resultado em escala.
é quase uma utopia, se você for analisar como um propósito. Talvez numa vida isso não seja alcançável, mas tem que ser isso. Se você não mudar cenário, é muito difícil de você até justificar o esforço que você desenvolve. Então, me parece que o terceiro setor, primeiro, cumpre um papel fundamental, porque existem acomodações no setor privado e nos governos que acabam viciando comportamentos e tendem a uma dificuldade maior de gerar as mudanças necessárias. Então, o terceiro setor é quase um provocador externo, nem sempre confortável, mas que busca sempre estabelecer laços e soma de energias com os outros setores da sociedade, em busca de mudanças. Perfeito. Eu acho que isso que você falou agora é muito bom, inclusive para a gente poder começar a tentar entender um pouco, falando, por exemplo, do Instituto Hora. Como é que o Instituto Hora pode entrar nesse momento? A gente pensar de que não precisamos ser antagonistas, não precisamos tentar frear nada, ao contrário. A gente precisa tentar engajar, precisa tentar trazer esse público que às vezes nem percebe, mas pode ficar a favor de uma causa, chamando a natureza dessa forma, como se fosse uma causa, a conservação da natureza, e aliar isso a negócios. E eu acho que até é importante que a gente também aproveite aqui no podcast para contar para as pessoas quais são as soluções, né, os produtos e serviços que o Instituto Hora, resumidamente, tem para oferecer ao público. Queria ouvir isso da Adriane, dentro desse contexto aí de buscar engajamento, de buscar sensibilização, educação ambiental e negócios. Quando fomos estruturar, então, o Instituto, né, pensamos o que nós podemos oferecer, como que nós vamos atuar para fazer efetivamente essa conservação. E aí nós desenvolvemos 4 produtos que nós chamamos de 4 soluções, que essas soluções são aplicadas pelo nosso corpo técnico, né? Então, a primeira solução que nós temos é a APV, que é a análise prévia de viabilidade. Muitas pessoas chegavam até nós com áreas conservadas, áreas de vegetação nativa, e querendo saber como que elas podiam fazer para retirar essas áreas, né? Falando, olha, eu preciso produzir, eu preciso fazer um empreendimento, eu preciso construir, e eu tenho aí uma área de conservação que eu não posso tirar, o governo não me deixa tirar, a legislação não me deixa retirar essa área, e eu quero saber como que eu posso fazer para retirar a área, né? E aí nós vimos, falou que essas pessoas, o que elas precisam? Elas precisam de soluções para que elas possam manter essa área, porque a conservação não é uma coisa barata, né? As pessoas têm a ilusão de que se você tem uma área verde, uma área conservada de vegetação nativa, basta você deixar ela quietinha ali que ela vai se conservar. Isso a gente sabe que não ocorre, sofre pressão, sofre invasão, caçadores, palmiteiros, né? Então nós ficamos pensando como que nós poderíamos orientar essas pessoas e propor soluções a elas. E então nós fazemos essa análise prévia, o proprietário chega até nós com isso, nós observamos essa área, vemos a questão jurídica e a questão ambiental e indicamos a ele caminhos para monetizar isso, para ele conseguir recursos, para ele manter essa área conservada, porque retirar ele não vai poder retirar e nós trabalhamos para que isso ocorra, né? Então, se ele tem a possibilidade de, olha, você pode tirar um pouquinho, a gente fala, não, mantenha isso também, né? Vamos fazer que isso fique preservado. A partir dessa análise prévia de viabilidade, nós indicamos projetos que podem ser desenvolvidos. Então, uma próxima solução já, então, os projetos. Exatamente. A próxima solução são os projetos. Nós vamos elaborar projetos ou vamos trazer pessoas que tenham projetos para serem desenvolvidos naquela área. Projetos de pesquisa, projetos de educação ambiental, projetos de ecoturismo e daí projetos que possam efetivamente monetizar esse proprietário, como, por exemplo, você avaliar o estoque de carbono, né? O estoque de carbono florestal, o estoque de carbono do solo, que
devido aí ao compliance, né, e às exigências de consumidores e as exigências legais, as pessoas vão ter que compensar, por exemplo, a geração de gases de efeito estufa. Claro. Né? Então, daí você consegue trabalhar esse carbono e vender para quem precisa compensar. Mas a gente sabe que a compensação, ela não é uma solução efetiva. Ela é simplesmente uma maneira da pessoa continuar com o seu negócio e está mais legal, digamos assim, perante o impacto que ela causa na natureza. Então, nós temos outros projetos ali que vão manter essa área para que empresas possam investir nesses projetos e também diminuir, compensar um pouco os outros impactos, e não só os gases de efeito estufa. Não ser tão negativo do ponto de vista do impacto. Não ser tão negativo. Né? Ela querer participar efetivamente da conservação. Né? Então, a adoção de áreas, né? Transformar uma área, por exemplo, aqui em Curitiba nós temos uma legislação que permite que você pegue uma área que está totalmente com vegetação nativa e transforme numa RPPNM, né, que é uma reserva particular do patrimônio natural municipal. Essa reserva particular do patrimônio natural municipal, ela pode gerar um potencial construtivo que vai ao mercado, né, e vai poder, e o proprietário vai poder ter uma remuneração para manter aquela área conservada. Também nós temos, como uma outra solução que se complementa aos projetos, a certificação LIFE. Então, nós trouxemos a certificação LIFE, eu sou consultora expert do Instituto LIFE, nós trouxemos essa certificação LIFE para dentro do Instituto, para que nós possamos oferecer áreas conservadas, áreas de vegetação nativa, para empresas que queiram se certificar com a certificação LIFE. Então, nós oferecemos projetos, oferecemos áreas para que ele transforme numa RPPNM, para que ele desenvolva projetos ali, que ele financie aqueles projetos, ou simplesmente ele compre os créditos de biodiversidade de áreas de conservação. Né? Então, esse seria a terceira solução. E a quarta, que não poderia faltar, seria a sensibilização e a educação ambiental. E a gente fez questão de colocar essa palavra sensibilização, porque é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos atingir as pessoas e que elas fiquem sensibilizadas à destruição que está ocorrendo. Né? Que elas fiquem com vontade de participar desse processo de conservação e venham até nós. E o gostoso, André, é que sempre quando a gente fala do Instituto Hora, fala do que é o Instituto Hora, as pessoas sempre querem participar. Então, falam, olha, eu quero conhecer mais o Instituto e quero participar. Né? É o engajamento que se busca, né? É aquela sensibilização, às vezes é o público que não sabe muito bem por quê, mas quer apoiar. E não sabe como, né? Então, o objetivo é esse. Pode se juntar, pode aparecer, pode vir, seguir o Instituto Hora e começar, ou até outra, né? O que eu queria só voltar um pouquinho aqui falando sobre LIFE, porque eu queria falar sobre negócios e biodiversidade. E eu vi a opinião de um dos criadores da criatura. O que ele poderia nos falar sobre isso? Então, André, a Adriane fez um rol aqui de produtos que podem ser implementados numa mesma área. Isso é muito importante porque a percepção convencional de uma área natural, a gente tem uma expressão talvez muito usada por nossos pais e avós, que esse é um mato que não serve para nada. É uma expressão, mato é uma coisa que não serve para nada. Então, a partir do momento que você consegue comprovar para esse proprietário de área ou para uma corporação que pode ter interesse em fazer um investimento numa área natural com um propósito específico de fortalecer o seu negócio, você começa a tirar esse estigma, né, de que para fazer desenvolvimento você tem que suprimir as áreas naturais, para você compreender, enfim, que para fazer desenvolvimento não pode se abrir mão das áreas naturais. A monetização dessas áreas, que pode hoje ser vista dependendo da região, do país, dependendo do estado, ela pode gerar recursos para o poder público, como o caso aqui no Paraná,
que foi pioneiro no ICMS ecológico. Ele pode gerar recursos para o proprietário, como é o caso das RPPNs municipais que a Adriane explicou aqui no caso de Curitiba, e ela pode estar inserida em mecanismos de compensação de reserva legal, que é uma legislação que permite fazer com que se você tem um passivo numa determinada propriedade, você pode compensar noutra. Você tem a questão do carbono, que foi muito falada nos últimos anos e cresceu muito em termos de mercado, mesmo nesse espaço de mercado menos importante para a questão climática, que são as áreas naturais. O principal tema das mudanças climáticas é mesmo matriz energética e mudança de matriz energética, combustível fóssil. Mas as florestas entram, tem um nicho, e isso está crescendo e surgiram muitas consultorias, muitas instituições trabalhando com isso. Recentemente, ou não tão recentemente, já faz quase 20 anos, houve uma discussão aqui no Brasil sobre o porquê das corporações, dos negócios, se absterem de reconhecer o custo de natureza que elas têm, o uso de natureza que elas fazem. Nós temos, da década de 90 para cá, uma evolução bastante significativa, dependendo do ramo de atividade, da gestão ambiental corporativa. A gestão ambiental corporativa trata de diminuir o consumo de água, diminuir o consumo de energia, mudar a matriz energética, emitir menos gases de efeito estufa, e a métrica é quanto eu consigo diminuir os impactos que eu causo. E essa conta não vai fechar nunca, porque não é possível uma situação plena do que a gente chama de sustentabilidade. A gente busca a sustentabilidade, os negócios buscam a sustentabilidade, que é um objetivo não alcançável, mas precisamos avançar e ter melhoria contínua. Aquela meta, aquela utopia que a gente coloca lá em cima, né? Ela sempre vai estar um pouco mais distante e você tem que persegui-la. Isso é uma coisa que evoluiu. O que não evoluiu é que essa parte do teu impacto que não consegue ser mitigado, ela fica no ar. E a pergunta é, mas por que esse gasto que as empresas têm de qualquer porte de ramo de atividade é ignorado? E esse gasto seria o gasto da natureza, aquilo que a gente está tirando da natureza e não está devolvendo. A partir dessa pergunta não ter sido respondida claramente, por não existir uma ferramenta que mensure esse impacto e possa sugerir uma ação compatível, foi desenvolvida uma metodologia nova. Ela nasce no Brasil, mas ela já é aplicável em vários países e está arrumando para ser uma metodologia global. Então, é um exemplo de uma iniciativa que se torna bastante poderosa no sentido de criar um mercado de créditos de biodiversidade. Perfeito. Em que as áreas naturais são mensuradas de acordo com a sua qualidade, com o grau de conservação, a sua importância, o quanto a ecorregião em que ela se encontra, o ambiente em que ela se encontra está ameaçado, ou seja, áreas mais ameaçadas têm um valor maior, claro. Áreas maiores e bem conservadas têm um valor maior, e áreas com boa gestão têm valor maior. E isso dá para mensurar. Se criou uma metodologia para gerar essa métrica, e em paralelo outro mecanismo para medir esse impacto das empresas, identificando aquilo que não consegue ser resolvido. E a relação entre o impacto não resolvido da empresa e uma ação voluntária de conservação gera o que nós chamamos de incorporação do custo de natureza nos negócios. As empresas que se submetem a essa metodologia, que o Instituto Hora agora está se dispondo a trabalhar nele, é justamente um incremento substancial da gestão ambiental corporativa ao reconhecer o seu gasto de natureza, repondo esse gasto na forma de conservação de áreas. Conservação. É um pouco como, desculpa interromper, mas é um pouco como aquilo que você comentou aquele dia. Se a pessoa já tem uma conta de luz, se ela já tem uma conta de água, se ela já tem uma conta da prestação do apartamento,
por que não ela ter uma conta de natureza? Sim, ou a empresa, né, também, né? Não é só interessante, até as pessoas poderiam ter essa conta e lá no final do ano... Pessoas e empresas. Se exagerou muito com viagem de avião, se adquiriu muitos bens, ela poder reconhecer que, olha, então eu tenho que devolver um pouco para a natureza, senão todo mundo vai sair perdendo. A lógica é exatamente essa, só que aplicável às corporações. Isso representa não uma ação filantrópica, isso é muito importante. Isso representa um fortalecimento do negócio em várias nuances. Isso pode gerar acesso a recursos com juros menores, isso é uma tendência do mercado. Você está mostrando responsabilidade social, um compromisso com resiliência, com responsabilidade perante os teus próprios funcionários e o teu negócio. Portanto, você é mais seguro como negócio do que um negócio que não incorpora esses valores. Claro. Mas, ao mesmo tempo, você está dando um exemplo para os teus clientes, para os teus fornecedores e criando uma empatia que fideliza. Hoje, muitas empresas têm um problema de perda de capital humano com muita frequência, né? Esse desapego com o propósito do negócio. Você incorporar a natureza dentro do seu negócio é, sim, uma fórmula de adesão e de fidelização dos teus próprios funcionários, que passam a perceber na empresa uma empresa com valores distintos de qualquer lugar. Responsável, e não fica aqui isso. São várias observações de ganhos econômicos diretos e indiretos que esse tipo de investimento estratégico pode trazer. Então a gente poderia dizer que, resumidamente, a certificação Life é algo muito mais complexo e mais completo do que a gente simplesmente, por exemplo, analisar o carbono. De fato, eu não chamaria de complexo, porque daí a gente afugenta os interessados. Completo. Mas ele é completo no sentido de você incorporar não só as emissões, veja, compensação de emissões, você está falando apenas dos gases de efeito estufa. Você não está falando de água, você não está falando de energia, você não está falando de outros tipos de poluição, de impacto direto em biodiversidade, se tua atividade suprime áreas naturais com uso de solo. Então, essa certificação chamada Life, com nome em inglês, porque ela nasceu com a pretensão de se tornar global e vem se tornando global, ela permite, ao se conservar uma área natural, você não falar apenas de um fator que está sendo proporcionado em termos de compensação. Você não precisa proteger uma área natural e dizer, eu estou apenas compensando minhas emissões. Eu estou mantendo uma fábrica de natureza que gera múltiplos serviços que estão à disposição da sociedade. Então, na verdade, é quase uma questão óbvia. Se você relaciona algum tipo de ganho ambiental com a proteção de uma área natural, esse ganho ambiental é multiplicado vezes N se você considerar o conjunto dos serviços que essa área natural proporciona. Então, você está produzindo água, você está compensando as emissões do teu negócio, você está conservando biodiversidade, e a biodiversidade tem usos múltiplos para finalidades como biotecnologia, biomimética, desenvolvimento de fármacos. E você está conservando solos, você está viabilizando a polinização da agricultura. Não, há uma infinidade de serviços ecossistêmicos que uma área natural bem conservada proporciona. Resiliência às mudanças climáticas, aos eventos extremos. E esse conjunto de serviços, ele se presta a ser colocado na pauta de realizações dessa empresa que está fazendo esse investimento, conseguindo uma certificação de biodiversidade. Perfeito. E aí, né, Adriane, tem aquele aspecto que você comentou comigo
antes de começar ali, em relação à empresa ser negativa e de repente ela pode ser nature positive, e é um pouco isso, né? Todo ano é avaliado, como funciona isso? Uma coisa interessante da certificação Life é que a gente sempre discutiu o quanto vale a natureza, qual é o preço, o quanto vale você ir para uma área natural conservada, você ter um rio lindo, uma floresta bonita, um passarinho, né? Você ter uma água limpa para beber. Então, é muito difícil você quantificar isso, né? Você dá preço, você sabe o valor, mas você não dá preço, né? E a certificação Life, ela vem atender a isso, ela consegue quantificar o impacto da empresa e ela consegue gerar um valor para as ações de conservação. Então, você não coloca preço efetivamente, né? Mas você consegue, pelo menos, quantificar para você equalizar isso. Então, ela funciona levantando os 5 principais aspectos de impacto, que é a água, a energia, o uso do solo, os resíduos e os gases de efeito estufa. Então, a partir de um software próprio da metodologia, nós inserimos esses dados e nós tiramos um valor ali, né? Então, esse valor é equalizado e então nós através das ações de conservação, que nós também colocamos todas nesse software, também é gerado um valor, e aí é visto se você consegue superar o seu valor de impacto, você se torna nature positive, ou seja, você está compensando os seus impactos frente a esses 5 aspectos. E compensando os impactos frente a esses 5 aspectos, você consegue praticamente fechar aí a conservação da natureza diante dos serviços que ela presta e diante dos impactos que as atividades econômicas vão ocasionar. Eu acho que a gente acaba conceituando um pouco. Claro que se fosse falar sobre certificação Life, eu acho que seria uma conversa de algumas horas. E talvez a gente não consiga fazer isso, mas eu acho que quem realmente tiver um pouco mais de interesse, estamos à disposição para conversar pessoalmente, enfim. Isso está no nosso site, inclusive vai aparecer o site depois, pode-se procurar. E pode-se entrar também no site do Instituto Life e ali tem toda a metodologia descrita. Bem explicadinho, as tudo empresas certo. Que já são certificadas, né? Certo. As empresas parceiras, que é um grupo muito grande de parceiros que sustenta essa proposta de metodologia da certificação Life, que é tão robusta, né? E completa. Muito bom. Eu acho que isso leva a gente também ao que seria aqui um próximo tópico da conversa, em que a gente ia falar um pouquinho sobre parcerias estratégicas. E eu lembrei de uma outra conversa nossa e uma frase mais ou menos assim do Clóvis, que dizia que tendo junto um grupo de gente, às vezes já é difícil fazer. Imagina fazer sozinho nessa área. André, você imagine uma instituição que nasce sem recursos. A questão da parceria, ela fica muito explicitada, né? Ou você agrega instâncias que se interessam pelo assunto que você está tratando, ou você não vai conseguir avançar. Então, é bastante importante a capacidade das instituições de atrair interessados, de estabelecer parcerias a partir de um processo ganha-ganha. Durante 40 anos, a SPVS trabalhou de uma forma muito singela, muito sutil, com o que a gente chama de filantropia, né? A doação simplesmente a partir do interesse de colaborar com a instituição. Aqui no Brasil você tem a área de saúde, a área de esportes, que permite desconto de imposto de renda. A área de meio ambiente não. E isso praticamente cerceia a possibilidade de você ter doações mais sistemáticas por parte de pessoas físicas e pessoas jurídicas. Então, o que acaba surgindo como oportunidade são
pelo menos 3 linhas potenciais. Editais públicos e privados, que tem acontecido no Brasil na área da conservação da natureza desde a década de 90, eles são uma possibilidade concreta de você buscar parcerias que financiam projetos. Você tem a própria iniciativa privada, as empresas que podem estar interessadas, e a certificação Life aqui, ela nada mais é do que um mecanismo para facilitar essa aproximação. Ela tem uma entrega mais clara, mais objetiva do que uma simples doação. Sim. Ela entrega um produto e um fortalecimento de marca e um fortalecimento do negócio. E você tem aí instâncias internacionais, dependendo da época, que estão interessadas, aí sim, a partir de captações filantrópicas, em fazer investimentos em conservação no nosso país. Vale dizer que Noruega e Alemanha fizeram investimentos vultuosos para apoiar a conservação na Amazônia nos últimos anos. E isso é um tipo de filantropia pública, né? Um apoio do poder público de um outro país para a proteção de um determinado ambiente. Mas o foco dessas parcerias, que me parece mais emergente e que avançou de uma forma, amadureceu de uma forma importante nos últimos anos, e eu acho que os fenômenos climáticos ajudaram nessa aproximação de interesses, ou seja, eu preciso fazer alguma coisa, porque se eu estou aqui em Curitiba, eu já me lembro de poucos anos atrás ter passado por uma crise hídrica que me fez pensar em mudar o negócio para outra região. Quem mora em São Paulo há um pouco mais de tempo pensou a mesma coisa por conta de falta de água. O Rio Grande do Sul teve um desastre ambiental catastrófico e ficou embaixo da água. Esses eventos climáticos extremos, eles, embora sejam trágicos, extremamente prejudiciais, eles trazem à luz uma preocupação mais evidente. Isso está acontecendo, isso já é uma realidade, e se eu não reagir em relação a essa realidade, só vai piorar. Isso um dia vai cair na minha cabeça. Então, eu acho que esse tipo de visão de que é necessário fazer alguma coisa, e se eu sair na frente e tiver uma postura de protagonismo, além disso trazer uma série de vantagens, eu preciso convencer os outros, eu preciso puxar os outros. Então, as empresas têm que ver que dar o exemplo não resolve o problema, mas é um puxador de demanda para fazer com que o setor incorpore isso como uma prática usual, para que os outros negócios apliquem essas práticas, ligando a conservação da natureza com os negócios, até que a gente consiga realmente fazer mudanças de cenário. Há um drama no terceiro setor chamado projeto demonstrativo. Então, se você ficar só no projeto demonstrativo, por mais inovador, por mais qualificado, por mais extraordinário que ele seja, ele é uma peça de marketing para quem está envolvido, e uma peça de marketing que não consegue fazer uma entrega de mudança de cenário, portanto, é um insucesso, né? Então, nós esperamos que a sociedade reaja no sentido de apontar protagonistas que estejam dispostos a enfrentar um processo de mudança à frente dos demais que virão, sem dúvida nenhuma, na sequência. Nem todos têm o mesmo nível de percepção de oportunidade. E o que está se ofertando aqui, isso aqui não é um pedido, é uma oferta que está se fazendo para as empresas, uma oportunidade que está sendo oferecida para as empresas poderem se fortalecer e se posicionar no mercado, num mundo que já mudou e vai continuar mudando de uma forma importante nos próximos anos. Eu acho que esse raciocínio é perfeito. Inclusive, eu vou passar aqui a palavra para a Adriane, falar um pouco sobre essa oportunidade. Eu acho que esse é um termo muito interessante, que o Instituto Hora abre uma oportunidade também de participação em parcerias, inclusive com empresas, com organizações, para que possam tentar ajudar a mudar um pouco esse cenário, né, Adriane? E uma coisa interessante que o Clóvis falou é
dos projetos demonstrativos. Que tipo de solução eu vou oferecer? Nós não queríamos oferecer projetos só, nós queríamos oferecer soluções. E nós queríamos que isso fosse prático, fosse aplicado e nós conseguíssemos ver, né? Então, a empresa que participar do Instituto Hora, ela vai efetivamente ver os seus recursos aplicados na conservação de áreas naturais. Vai ver ali as áreas sendo conservadas, com projetos sendo aplicados ali, as pessoas podendo visitar, você tendo pássaros, você tendo frutas, você tendo flores, né? Então, você ter uma natureza saudável e em pleno equilíbrio, graças aos recursos dessas empresas que vão ser nossas parceiras, né? Então, o Instituto Hora, ele tem tido uma receptividade muito grande diante de todas as pessoas com as quais nós conversamos, e todas têm se interessado muito por conta de nós oferecermos uma solução e nós oferecermos um produto em que vai ser muito mais palpável do que um projeto meramente demonstrativo. E acho que passa um pouco por isso que o Clóvis falou, justamente de ser uma oportunidade. Às vezes, o empresário até tem uma boa intenção, mas lá no íntimo ele talvez pense assim, como é que a minha organização pode colaborar com a conservação da natureza se eu não vejo nenhuma iniciativa, nenhum projeto com começo, meio e fim, quanto vai custar, qual é o legado que esse projeto vai deixar, quando ele começa, quando ele termina, aonde ele termina, os benefícios reais. Então, acho que isso tudo torna-se mais viável, mais possível de acontecer, e a intenção do Instituto Hora é um pouco também isso, né? Gerar essa oportunidade de negócios e com natureza, com conservação da natureza. Isso é interessante que você está colocando, porque nós vemos que nós estamos atraindo perfis diferentes daqueles que nós tínhamos antigamente dentro dos propósitos de conservação, né? Então, quem trabalha com conservação, quem trabalha nessa área ambiental, quem é mais ativo, sabe que é um grupo pequeno de pessoas, né? Aqui em Curitiba, eu tenho certeza que se nós fizermos reunião, diferentes tipos de reunião, diferentes temas dentro da área ambiental, nós vamos encontrar as mesmas pessoas, né? E agora nós vemos uma abertura e vemos outras pessoas mais querendo públicos, participar. Né? Não só o pessoal da bolha, né, Clóvis? Exatamente. Nós estamos conseguindo atingir a bolha. Por quê? Porque nós temos um produto, que são os projetos, que é a certificação LIFE, que ela é a questão do ganha-ganha que o Clóvis comentou, que ela tem essa oportunidade de ser mais positiva frente à comunidade, porque hoje os consumidores eles estão muito preocupados com a responsabilidade dos produtos que eles estão consumindo, né? Então, eu mesmo tenho a preocupação de saber o produto que eu estou consumindo, qual é o que aquela empresa está fazendo para diminuir os impactos ambientais dela. Claro. Então, isso é muito importante e dá uma satisfação muito grande para o nosso grupo aí, de poder agregar diferentes perfis de pessoas, diferentes empresas, diferentes iniciativas, para a gente efetivamente conseguir conservar aí mais áreas de vegetação natural. Muito bom. Eu acho que a gente está chegando ao final aqui dessa primeira conversa, né? Que a gente possa ter muito mais bate-papos e conversas informais dessa maneira aqui, que a gente possa discutir assunto sério, mas sem tanta formalidade, assim, né? Eu quero agradecer, então, mais uma vez a presença do superintendente, diretor executivo da SPVS com a gente aqui, o Clóvis Borges. Acho que abrilhantou enormemente a discussão. Adriane, agradecer muito também a tua presença, o que você... Queria até que cada um dos dois deixasse um recado final. Fica livre aí a palavra, podem deixar um recado. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos. Por favor. Eu estou muito feliz de participar dessa conversa, porque é sempre uma satisfação conversar com o Clóvis, né, e poder discutir essas questões e dividir o conhecimento, né, e passar para outras pessoas aquilo que a gente tem vivido. E convido a todos para consultarem o nosso site, para nos seguirem nas redes sociais, virem até o Instituto para nos conhecer e pensar um pouco em como que eu estou
trabalhando com a natureza no meu negócio, no meu trabalho e na minha casa. Então, isso é muito importante, essa reflexão. Eu lembro de uma fala do Clóvis também, que ele disse: em quanto tempo que nós estamos fazendo campanhas para reciclagem, para separação de lixo, né? Faz muito tempo. E a gente não faz uma campanha para redução de resíduos, né, para redução de consumo. Então, vamos pensar um pouco menos no consumo e um pouco mais na natureza. Vamos pensar um pouco mais em nós agirmos de maneira um pouco mais consciente e adequada a esses novos tempos. Então, agradeço, André, a oportunidade. Muito bom. Clóvis. Então, também tenho que agradecer aqui pelo convite, desejar muito sucesso ao Instituto Hora, e que deve prontamente estabelecer parcerias também com a SPVS proximamente. Vamos ver onde é que estão as nossas sinergias. E eu queria apenas completar com uma consideração que a gente acabou não fazendo de uma forma mais explícita, do que você tem um público gigantesco, que são os proprietários de áreas naturais que ficam buscando alternativas, como você colocou no início da pré-eleição, aguardando por algum tipo de alternativa, algum tipo de possibilidade. E esse é outro público que precisa ser atendido. Essas pessoas precisam de respostas, e existe aí um contingente gigantesco de áreas naturais que estão sem uma destinação própria e com muito risco de serem eliminadas justamente pela falta de alternativa. Trazer essas alternativas e promover esses esforços que evitem a degradação dessas áreas em contribuição de toda a sociedade é um dos grandes desafios de toda essa conversa que nós tivemos aqui, e até a próxima. Perfeito, ótimo. Que essas áreas sejam transformadas em ativos estratégicos e produtivos, né, rentáveis, ganha-ganha, como foi dito. Chega ao fim, então, aqui nosso primeiro podcast. Eu agradeço a todos que tenham assistido. Sigam o nosso site, sigam as nossas redes sociais, juntem-se a nós. Muito obrigado.